Olá pessoal, graça e paz, aleluias. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2021. Quero abordar, queridos, um assunto muito pertinente, que é: Deus fala por meio de sonhos e revelações? Sim, queridos, parece loucura, né? Principalmente dentro do meio cristão. E eu tenho percebido que muitos pastores e líderes não têm abordado este assunto. Queridos, o meu ministério, ele também é voltado para a denúncia. Deus ontem falou comigo, sim, que Ele quer que eu fale a verdade. Ele ama aqueles que o amam. Amém? Ele ama aqueles que falam a verdade. E, amados, falar a verdade de Cristo requer ser muitas vezes excluído pela igreja, que é a religião, amém? Porque Cristo não trouxe religião, Cristo trouxe a espada, amém? Requer ser ignorado pela família, pelas pessoas que trabalham com você, da faculdade. Por quê? Porque você está sendo reconhecido no mundo espiritual. E, queridos, é muito importante falar sobre isso. Amém? Amados, o Senhor tem me despertado para sonhos em 2015, mas eu já tive alguns sonhos mais novos, na infância. E eu quero falar sobre sonhos e visões. Eu falei no final do ano passado, em um dos vídeos, que eu abordaria com mais abrangência esse assunto. Amém? Vai ser um assunto bem breve, mas muito pertinente. Ontem, amados, ao ouvir um pastor, que eu não vou citar nome, né, que foi perguntado a ele: Deus revelou que meu marido vai ser assim. Aí o pastor respondeu que não tem nada disso de revelação, esse trem de revelação, não. Você conhece a pessoa. Não, queridos, eu creio sim que tem esse trem, que aqui em Minas falamos trem, né? Às vezes alguma coisa, né? Uma situação a gente se refere trem. Sim, tem. Tem sim, queridos. Porque há 5 anos atrás Deus usou algumas pessoas para falar comigo sobre a minha vida sentimental. Ele revelou de acordo com as minhas orações. Amém? Para testificação, livro de Daniel, capítulo 2, verso 21. Ele muda tempos e horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. E dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. E conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Amém? Vamos ler verso 28. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama. Amém? Aí Daniel começou a revelar. Então eu quero falar com vocês, queridos. Verso 28 de Daniel 2. Mas há um Deus nos céus. Amém? Há um Deus nos céus que revela segredos. Salmos 25, uma das primeiras palavras que o Espírito Santo me deu de aliança. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Por isso que essa geração, amados, precisa ter relacionamento com Deus. Amém? Olha o que a palavra fala, ó. Há um Deus, o qual revela, guarde na sua mente, revela os segredos. Amém? Ele revela, testificação, verso 12 do mesmo capítulo, 22. Ele revela, de novo, queridos, o Espírito Santo me levou em 2 passagens. O vento, ele sobe para onde quer. Assim é todos aqueles que são guiados pelo Espírito por Deus. Amém? O Espírito, ele pairava sobre as águas. Ele é como roda. Até quando você ora, a língua eleva. Amém? Ele revela o profundo e o escondido.
conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Amém? Porque o que se revela é luz, porque não fica escondido. Amém? Sonhos não ficam escondidos. Revelação de pecado não fica escondido, porque tudo aquilo que se manifesta por meio de Deus é luz. Amém? Então, amados, eu fiquei pensando nisso, no que esse pastor respondeu essa moça, e o Espírito Santo me levou aqui em Daniel. E eu achei pertinente comentar com vocês, porque, amados, infelizmente eu vejo muitas igrejas brasileiras céticas tratando o assunto de sonhos e visões e revelação. Deus é um Deus que fala por meio de sonhos, visões, revelações, palavra de Deus. Tudo tem a ver com a palavra. Só que quando você começa a ouvir por meio de sonhos e visões, é intimidade. Aí tá lá no Salmo 25. O segredo aqui que Deus revelou a Daniel é para aqueles que o temem. Aqueles que têm intimidade. A esses o Senhor ensinará o caminho que deve seguir. Então, queridos, vocês não andarão confundidos, porque o segredo do Senhor, a revelação do Senhor, é para aqueles que o temem. E ele lhes fará conhecer a sua aliança, que também está no Salmo 25. Então, amados, Deus revela sim. Os sonhos que eu tenho tido aqui e falado com os irmãos proféticos têm se cumprido. Sonhei com tsunami, tem se cumprido. Sonhei, amados, com meteoros, tem se cumprido. Sonhei, queridos, tantas coisas com águas no início do ano, tem se cumprido. Sonhei com a igreja perseguida, olha a pandemia, tem se cumprido. Foi no janeiro de 2020. Deus manda anotar, amados, data. Deus manda anotar. Ele fala assim, Jó. Vamos lá. Isaías vai atrás de Salmo. Jó está antes do livro do salmista. Jó 33. 15. Vamos ler 14. Antes Deus fala uma ou duas vezes, porém ninguém atende para isso. Em sonho ou visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então, abre os ouvidos o que, amados? Espirituais dos homens e lhes celas a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar sua alma da cova e a sua vida para de passar pela espada. Também na sua cama é com dores castigado e com cessante contendo os seus ossos. Que fala de Jó, amados, sofrimento de Jó. Amém? Então, amados, aqui no livro de Jó especifica que Deus fala uma ou mais vezes, de uma forma ou de outra. Só que os homens que não estão com intimidade com Deus, às vezes estão carnais, eles não se atentam para isso. Ele fala em sonho ou em visão à noite, amados, quando teu espírito está sensível. Amados, Deus fala. Ele fala antes. Não fale com essa pessoa. Já aconteceu comigo, amados, eu fui teimosa. Em 2019, eu conheci um rapaz cristão e Deus falou antes comigo. Não vá lá, não fale. E eu falei. Só que, amados, antes de se consumar, que eu fizesse qualquer atitude, pelo eu, tive vários sonhos. Amém? Então, ele fala antes. Ele fala como vai acontecer. Amém? Não repare o barulho. Glória a Deus. Então, Deus fala, queridos, não despreze as profecias, não despreze as revelações, amados. O cristão que fala não é porque ele é doido. Amém? Continuando, queridos, o cristão, ele fala porque ele teme a Deus, amém? Ele revela um sonho, ele fala dos sonhos dele, das visões dele, porque ele teme a Deus, amém? Então, amados, é loucura para o mundo essas coisas,
Por que não tem falado muito desse assunto de arrebatamento, de sonhos e visões nas igrejas? Porque eles são do mundo, porque eles ouvem o mundo, porque eles estão no sistema espiritual chamado Babilônia. A igreja tem se curvado à Babilônia, queridos. Isso o Espírito Santo tem me falado. Então eles são do mundo, eles ouvem o mundo, eles ouvem o que agrada a carne deles. Por quê? Porque a palavra confronta, queridos. A revelação, o sonho, aqui a palavra está falando em Jó. Dá temor, confronta. E ninguém quer ser confrontado. Muitas pessoas, amadas, estão no conforto da religião. Não querem largar o pecado. Só que Deus quer que larguemos o pecado. Ele quer que ouvimos a voz dele à noite. Ele quer que você ore de madrugada. Ele quer que você busque a face dele. Amém? E mais uma coisa para reforçar o assunto sobre o sonho e a visão. Amados, que Deus falou comigo, eu não quero isso. Amados, Deus pode te dar um marido, sim, uma esposa para quem mulher, pode dar um marido para quem é mulher e uma esposa para quem é homem e vai ser marido. Deus pode falar e revelar antes, mas cabe a pessoa, igual a menina falou, eu não quero. Ela não quer, amados. Aí Deus, ele não obriga, amém? Então Deus, ele dá sim. Só que muitas vezes escolhemos. Só que Deus sabe o futuro, o que é melhor para você. Porque Deus fala que o seu desejo, a mulher, será para o seu marido. Amém? E você o honrará. Assim como Cristo, amados, veio a nós. E ele nos amou primeiro. Então, ele dá sim, amados. Só que cabe o homem escolher se ele vai querer ou não. Amém? Só que você tem que estar também ouvindo a voz de Deus. Porque como é que você vai entender se você não está tendo sonho, se você não está tendo visão, se você não está entendendo o propósito? O propósito muitas vezes requer deserto. Amém? O propósito muitas vezes requer Deus te colocar numa terra seca e árida para você começar a ouvir Ele. Porque os maiores milagres, eles foram feitos foi no deserto, onde Deus fez brotar água da rocha. Queridos, não troque pedra, João 4, quando Satanás tentou Jesus, não troque pedra por pão, por carne, algo saciável temporário. Prefira pedra, prefira palavra. Jesus, pedra angular entre os gentios, amém? Pedra que os gentios rejeitaram. Então, prefira a palavra. Então, você vai ter sonhos, você vai ter visões. Porque às vezes Deus precisa te colocar num deserto para você começar a ouvir Ele e te purificar naquele tempo, para que você seja testemunha para muitas. Glória a Deus. Então Deus fala assim, amados. Deus fala, Deus dá detalhes. Amém? Deus dá detalhes, Deus dá cores, Deus dá medidas. Igual quando foi estabelecido o tabernáculo, Deus fala. Ele fala, amados, onde você vai congregar, se você deve ficar naquele lugar ou não, se você deve continuar reclinando a cabeça ali ou não, onde você vai trabalhar, Deus fala tudo. Ele dá detalhes sim, queridos, de como pode ser seu marido. Deus já me deu alguns detalhes de como será meu futuro marido. Então, eu não creio em pastores que falam que Deus não revela, nós tem que conhecer. Não. Ele pode falar antes de você conhecer. E se você estiver conhecendo, igual aconteceu comigo, ele vai te dar ações mostrando como vai ser se você for ficar com aquela pessoa, né, no sentido de casar. Amém? Espero que essa mensagem edifique a sua fé. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like. A paz.